Alô, você que está inscrito no canal História Agora do Prof. Gil Silva. A nossa aula de hoje é sobre ditadura militar. Todas as suas dúvidas sobre esse período da história do Brasil vão ser eliminadas agora com a nossa aula. Meu povo, olha só, ditadura militar 64 a 85. Nós vamos trabalhar primeiro com algumas características gerais para a gente entender, né, o contexto nacional, o contexto internacional que favoreceu para a eclosão do golpe civil-militar de 1964. Olha só aqui o nosso contexto, Guerra Fria. Lembre-se, olha só, primeiro Albis. Você tem dúvidas sobre Guerra Fria? Volta lá na nossa playlist que tem aulinha especial sobre Guerra Fria, beleza? Simbora. Olha só, a Guerra Fria, só para detalhar aqui algumas informações, é aquela bipolarização entre o capitalismo e o socialismo, né? Então perceba que o golpe militar que teve no Brasil em 64 está dentro desse contexto de Guerra Fria. Por quê? Porque queria-se evitar a expansão de governos de esquerda, né, construindo aquela ideia de que existia uma expansão do socialismo. Daí que nós vamos ter toda uma articulação, né, de setores nacionais, setores internacionais, no caso dos Estados Unidos, para estabelecer um golpe militar no Brasil contra, entre aspas, a ameaça comunista. Temos ainda o colapso do populismo, né? Lembre-se que desde a era Vargas até 64, quando teve o golpe militar, é o chamado período populista do Brasil, né? Os líderes carismáticos, né? O João Goulart, que foi o presidente deposto, né? Ele representava dentro desse sentido, né, uma ameaça comunista, representava também um líder populista, beleza? Temos ainda os atos institucionais. Isso aqui é muito importante, beleza? Os militares, quando eles assumiram o poder em 64, eles praticamente rasgaram a nossa Constituição, fecharam o Congresso Nacional e passaram a governar o Brasil por meio de atos institucionais. Ao todo, foram 17 atos institucionais. Mas a nível de prova, a nível, né, você vai fazer a prova do Enem, vestibular, 5 atos institucionais. 1, 2, 3, 4, 5 são os importantes que você deve saber. Então, assim que os militares assumiram o poder em 64, eles decretaram o ato institucional número 1. O que foi que determinou esse ato institucional número 1? A cassação aos opositores e as eleições indiretas para presidente da República. O que significa, Gil, eleições indiretas para presidente da República? Não é mais a população que escolhe o presidente, mas sim o Congresso Nacional. Estão percebendo como a população vai perdendo seus direitos democráticos? A gente perdeu o nosso direito democrático de cidadania de escolher o presidente da República. Quem escolhe o presidente não é mais a população, mas sim o Congresso Nacional, beleza? Temos ainda aqui agressões aos direitos dos cidadãos, autoritarismo, prisões, torturas e desaparecimentos misteriosos são algumas das características da ditadura militar no Brasil. Temos ainda algumas manifestações culturais, que eu vou explicar para vocês ao longo da nossa aula, manifestações artísticas, culturais e tudo contra o regime militar. E nós vamos ter, olha só, o Serviço Nacional de Informações, o famoso SNI. O que era que fazia o SNI? Perseguição aos opositores. Entenda, quem eram os opositores dentro do contexto da ditadura? Os chamados comunistas, né? Os grupos de esquerda, os partidos de esquerda, daí vai, beleza? Vamos lá. Nós temos ainda, galera, as principais correntes. Isso aqui também é um outro elemento muito importante. Os militares que assumiram o poder no Brasil em 64, eles se dividiam em dois grupos. Não entenda isso aqui como sendo partido político. Vou repetir a ideia. Isso aqui não é partido político. São correntes, são grupos dentro do militarismo. Existia o grupo chamado de castelista, que faz alusão a Humberto de Alencar Castelo Branco, por isso o termo castelista, também chamado de Sorbonne. Esse grupo, entre aspas, era o setor mais moderado da ditadura militar. Quando digo moderado, em relação aos radicais. E quem eram os radicais da ditadura militar? O grupo chamado de linha dura. Os presidentes da linha dura representam no Brasil chamado os anos de chumbo, né? Que foi o momento mais agressivo, mais violento da ditadura militar. Então pega a ideia. Você vai ter um grupo, entre aspas, bem grande, mais moderado, que é o grupo castelista, e vai ter um grupo da maior violência, da maior repressão, que é o chamado grupo da linha dura. Reforçando a ideia. Castelista e linha dura não é partido político, são grupos dentro dos militares que assumiram o poder no Brasil em 64. Nós vamos ter ainda como característica geral a forte presença do Estado na atividade econômica e na regulação econômica brasileira, aumento de empréstimos no exterior, o que faz com que isso aumente a nossa dívida externa, e o estímulo à entrada, né, ao ingresso de capital estrangeiro aqui no Brasil. Esse último ponto aqui, como a gente já sabe, vai elevar a nossa dívida externa.
E aqui nós temos, galera, o primeiro presidente militar do Brasil vai ser o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Daí o termo castelista, né? O argumento desse grupo castelista era o quê? Assumir o poder no Brasil, por causa, entre aspas, né, dessa ameaça comunista que eles criaram esse discurso, normalizar a nossa situação econômica, né, retirar o inimigo, né, que seriam os comunistas, e depois voltar ao poder à sociedade civil. Só que isso era tudo balela, né? Essa desculpa que era apenas uma intervenção militar no Brasil, na verdade durou o quê? Uma ditadura militar de 21 anos no Brasil, que foi de 64 até 85. Então, quando o Castelo Branco assumiu o poder, ele decretou aqui o ato institucional número 2 e o famoso AI-3. Esse AI-2 vai definir o quê? O chamado bipartidarismo. Volto já para essa informação. E o AI-3 ele faz o quê? Determina as eleições indiretas para governador e prefeito, ou seja, a população perde o direito de escolher governador e prefeito. Olha o detalhe importante. A população perdeu o direito de escolher presidente, perdeu o direito de escolher governador e perdeu o direito de escolher prefeito. A população só escolhia basicamente os cargos legislativos, vereadores, deputados e os senadores. Vamos voltar agora para o ato institucional número 2. Você que vai fazer prova, seja a prova da escola, seja vestibular, seja o Enem, esse elemento aqui, ele é muito importante, beleza? O ato institucional número 2, ele extinguiu todos os partidos políticos que existiam no Brasil e passaram a existir apenas 2. Surge nessa perspectiva a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, ou seja, o partido dos militares, e surge o Movimento Democrático Brasileiro, o famoso MDB, que inclusive existe até hoje esse partido, o MDB. O MDB era o partido de oposição. Perceba essa cara que a ditadura faz nesse momento. Eles tentam passar um ar de democracia, onde na verdade não existia democracia. Por quê? Lembra que eu disse, né? O AI-1 determinou a cassação à oposição. Perceba o paradoxo. A ditadura cria um partido de oposição, mas ao mesmo tempo tinha criado um ato institucional que vai caçar os opositores. É aquela ideia, você pode ser oposição, mas se fizer oposição, você vai ter seus direitos políticos caçados. Esse é o lado paradoxal, beleza? Então perceba o detalhe, ó. Esse bipartidarismo, ele é muito importante. Muita gente acha que durante a ditadura militar no Brasil ou não tinha partido político ou só existia um partido político, porque é muito característico de ditaduras não existir partido ou só ter um partido político. Quando isso aqui cai em prova, pega muita gente e muita gente erra essa questão. Mas não esqueçam, durante a ditadura militar no Brasil, o que prevaleceu foi o bipartidarismo. A ARENA, que era o partido dos militares, o partido do governo, e o MDB, né, o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição. Lembrando que a oposição, nesse momento, ela era cassada porque já foi determinado pelo ato institucional número 1. Vamos seguindo aqui, galera. Ainda com o governo Castelo Branco, nós vamos ter o ato institucional número 4, fez uma nova Constituição para o Brasil. Essa Constituição é pouco conhecida, mas durante a ditadura foi feita uma nova Constituição, que é a Constituição de 1967. Muita gente acha que essa Constituição ela foi outorgada. Vamos abrir aqui um parênteses. Uma Constituição ela pode ser outorgada ou promulgada. Outorgada é quando ela é imposta, promulgada é quando ela é votada. Como a gente está numa ditadura, muita gente acha que essa Constituição ela foi imposta, ela foi outorgada pela ditadura militar. Mas, na verdade, ela foi promulgada sob pressão ou então semi-outorgada, é um termo que também se usa. Por que se fala em promulgada sob pressão? Porque ela foi votada pelo Congresso Nacional, mas por pressão da ditadura, ou seja, votem nessa Constituição. Então, ela tem sim um caráter autoritário. E essa Constituição, o que é que ela faz? Ela amplia os poderes do executivo, ou seja, os poderes do presidente. Ela reforçou os atos institucionais criados até agora e ainda cria a Lei de Segurança Nacional. Em contexto de Guerra Fria, em contexto de discurso de ameaça comunista, o que significa essa Lei de Segurança Nacional? Perseguir os opositores. Lembrando que os opositores eram o quê? Os grupos de esquerda, né? Os movimentos de esquerda, os comunistas e daí vai. Olha aqui a nossa OBS, o que era que a ditadura fazia? Passava uma imagem democrática. Por que imagem democrática? Porque você tinha, né, o bipartidarismo, tinha um partido de oposição, mas na prática nós vivíamos uma
ditadura, porque a gente sabe que a população perdeu o seu direito de cidadania de escolher presidente, governador, prefeito, e se a oposição fizesse de fato oposição, tinha seus direitos políticos cassados. Então essa é uma sacada muito importante que vocês devem perceber quando nós falamos na ditadura militar no Brasil. E agora nós temos no povo o segundo presidente militar, o governo Costa e Silva. Aqui começa os chamados anos de chumbo. Quando você se deparar com esse termo anos de chumbo, é o momento de forte repressão da ditadura militar. O presidente Costa e Silva, ele já representa um grupo linha dura. Lembre-se que eu disse que a linha dura, né, é o grupo mais violento, da maior repressão, a radicalização da ditadura militar, ela começa muito forte aqui com o governo Costa e Silva. O que aconteceu? Quando Costa e Silva ele assumiu, aquele discurso de que era uma intervenção militar, algo temporário, isso caiu por água abaixo. Então, muitos setores que apoiaram a ditadura perceberam que, de fato, o que estava se estabelecendo no Brasil era uma ditadura militar. Daí que vai surgir agora, né, uma forte oposição à ditadura militar. Com quem? Os estudantes da UNE, a União Nacional dos Estudantes, e a tentativa de um grupo de oposição que foi a Frente Ampla. Por que eu digo a tentativa de um grupo de oposição? Porque a Frente Ampla ela foi logo reprimida pela ditadura militar. E adivinha, quem foi que formou a Frente Ampla? Um personagem muito conhecido na história do Brasil que apoiou a ditadura militar, o jornalista Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, né? Que ele fez uma forte oposição a Getúlio Vargas, ele fez forte oposição a Juscelino Kubitschek, fez forte oposição a João Goulart, que foi o presidente deposto pelos militares. Ele apoiou o golpe militar e agora vai ser contra quem? A ditadura militar. Paradoxalmente, ele chamou quem? Chamou Juscelino Kubitschek, chamou João Goulart para formar esse grupo chamado de Frente Ampla. Mas lembrando, né, a Frente Ampla ela vai ser reprimida pela ditadura militar. Olha interessante, em 68, em vários países, jovens se rebelaram embalados pelo sonho de um mundo novo. Esses acontecimentos ocorreram onde? Estados Unidos, França e também no Brasil. Quando a gente pega, por exemplo, Estados Unidos, nós vamos ter o movimento hippie, o festival de Woodstock. Perceba que nesse contexto aqui, na década de 60 para a década de 70, nós vamos ter a Guerra do Vietnã. Lembre-se que o contexto que nós temos internacional é o contexto da Guerra Fria. E o movimento Woodstock, o movimento hippie, ele surgiu criticando a atuação dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Então, o Brasil vai ter influência nisso, né? Porque, além dos Estados Unidos, na França nós vamos ter o famoso Maio de 68, que vai ser também protestos estudantis na França. E no Brasil, o que é que a gente vai ter? A famosa música de protesto. Nós vamos ter a MPB, nós vamos ter o tropicalismo, nós vamos ter também no cinema, como o Cinema Novo de Glauber Rocha, nós vamos ter produções de teatros criticando, contestando a ditadura militar. Então perceba que essas manifestações culturais que existem no Brasil, elas em grande medida vão fazer uma crítica indireta à ditadura militar. Muitas vezes usando metáforas, os artistas usavam pseudônimos, porque se eles fizessem uma crítica direta à ditadura militar, a repressão seria muito mais intensa, beleza? Então nós temos aqui o governo Costa e Silva e um elemento muito importante que nós temos do governo Costa e Silva é o decreto do pior e mais violento ato institucional, que é o famoso AI-5. Por quê? Nesse momento aqui teve uma passeata chamada Passeata dos 100 mil. A população foi às ruas pedindo que abaixe a ditadura, o povo no poder. Como a ditadura não queria manifestações contrárias à ditadura, então o governo Costa e Silva decretou o pior e mais violento ato institucional, o AI-5. Esse ato aqui você não deve esquecer, beleza? São dois atos que são cobrados muito em provas. O AI-2, porque cria o bipartidarismo, e o AI-5, porque aqui você vai ter de fato uma forte repressão feita pela ditadura militar. O AI-5, ele não tinha prazo de duração, ampliou os poderes do presidente mais ainda, né, porque já vinha da Constituição de 67, suspendeu o direito de habeas corpus aos acusados de crimes. Qual é a ideia? O habeas corpus, ele é um recurso jurídico que faz com que você possa responder a um crime em liberdade. Já que o habeas corpus ele foi extinto, se você fosse preso, preso ficava e não tinha direito a responder em liberdade. Isso foi uma estratégia para deixar preso quem? Os opositores. Então a ditadura prendia os opositores e esses opositores eles não tinham direito a responder em liberdade. Então, mais uma vez, né, os elementos democráticos que o Brasil tinha vão sendo destruídos, esfacelados com o AI-5. Nós vamos ter ainda, né,
eles podiam expurgar funcionários públicos, ou seja, dar aposentadoria, expulsar funcionários públicos, censura aos meios de comunicação e a prática da tortura tornou-se instrumento do Estado com o ato institucional número 5. Olha aqui a nossa OBS, em 69, Costa e Silva, ele faleceu. O vice dele, Pedro Aleixo, era um civil. A ditadura não queria o civil assumindo o poder. Dessa maneira, o civil Pedro Aleixo, ele foi impedido de assumir a presidência do Brasil. Mais uma vez, estão percebendo como a nossa democracia, né? Os direitos constitucionais, eles estão sendo banidos no Brasil. O que é que vai ocorrer? O grupo castelista, né? Perdão, o grupo da linha dura ainda permanece no poder. Aqui nós temos a imagem, né, da passeata dos 100 mil, que foi uma grande manifestação contra o governo Costa e Silva. A reação dele a isso foi decretar o AI-5. E nós vamos ter o nosso próximo presidente militar, ainda o grupo linha dura, ainda os anos de chumbo, que vai ser o governo Médici. Como disse para vocês, né, quando a população percebeu que de fato era uma ditadura que estava se estabelecendo no Brasil, a oposição ela começa muito forte. Então você vai ter oposição por meio dos setores políticos, oposição por meio dos setores culturais e oposição também por meio da luta armada. A luta armada, né, são grupos de guerrilheiros que pegam em armas contra a ditadura militar. Mas olha aqui a nossa OBS, o Partido Comunista Brasileiro, né, o famoso PCB, ele se opunha à luta armada. O que é que vai ocorrer? Lideranças do PCB, como o PCB não queria aderir à luta armada, essas lideranças vão rachar com o PCB e a partir desse racha, dessa fragmentação, surgem esses grupos que vão pegar em armas contra a ditadura militar. Nesse sentido surge o quê? A Aliança da Libertação Nacional, famoso ALN, surge o MR8, né, que é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, a Vanguarda Popular Revolucionária, o VPR, e a VAR Palmares, né? A Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Esses grupos, não esqueçam, eles representam o que nós chamamos de guerrilhas urbanas. Então eles queriam começar, né, a luta armada no espaço urbano contra a ditadura militar. Mas obviamente, né, a ditadura militar fez uma forte repressão a esses grupos, principalmente com quem? Durante o governo Médici, porque ele representa o grupo da linha dura, né? E como disse, a linha dura, né, é o setor mais violento, mais radical da ditadura militar no Brasil. E a ditadura, ela se validava desses órgãos de repressão, ou seja, o que são os órgãos de repressão? São os instrumentos do Estado, né? Os órgãos ligados às forças de inteligência, à polícia, às forças armadas, para reprimir os grupos opositores à ditadura militar. Quais eram os principais órgãos de repressão que a ditadura se validava? Nós vamos ter o CENIMAR, que era o Centro de Informações da Marinha, a famosa OBAN, também chamada de Operação Bandeirantes, e talvez o órgão mais conhecido que tinha da ditadura militar era o famoso DOI-CODE. Era no DOI-CODE que muita gente era o quê? Era torturado, muita gente foi morta nos porões do DOI-CODE. Olha aqui a nossa OBS, a Operação Condor. Isso aqui é um elemento pouco conhecido, mas é importante a gente trabalhar. Perceba que no mesmo momento que teve a ditadura militar no Brasil, também tiveram ditaduras na América do Sul. Teve ditadura na Argentina, teve ditadura no Chile, teve ditadura no Uruguai, no Paraguai, e todas essas ditaduras se inseriram no mesmo contexto, que é o contexto de Guerra Fria, nessa ideia de evitar a expansão do socialismo ou de governos de esquerda. Foi por isso, né, dentro dessa lógica de evitar o crescimento da esquerda, que essas ditaduras fizeram um acordo entre si para trocar informações por meio dos seus serviços secretos e perseguir os opositores. Essa aliança entre as ditaduras do Cone Sul, como se chama, é a chamada Operação Condor, que aqui no Brasil era chamada também de Operação Carcará. E por trás de tudo isso vai ter a posição de quem? Dos Estados Unidos e da CIA. Até porque o governo americano, como todo mundo sabe, isso é comprovado por vários documentos históricos, o governo americano apoiou todas as ditaduras militares que tiveram na América do Sul durante esse contexto. Tanto a do Brasil, como a do Chile, como a da Argentina, e daí vai. Então essas ditaduras fizeram um grande acordo, uma grande aliança, né, para trocar informações, perseguir seus opositores. Essa grande aliança é chamada de Operação Condor, aqui no Brasil chamada de Operação Carcará. E nós temos aqui, galera, dentro dessa lógica, né, da ditadura militar no governo Médici, perseguir os opositores.
nós vamos ter aí as principais mortes que ocorreram, né, dos guerrilheiros. Nós vamos ter o caso de Carlos Marighella, em novembro de 69. Então, até que Marighella, ele era considerado o inimigo número 1 do Estado brasileiro. Nós vamos ter também o caso de Carlos Lamarca, que foi morto em setembro de 71. E nós vamos ter também a derrota da chamada Guerrilha do Araguaia, também conhecido como Bico do Papagaio, que ela teve seu fim em 75. A Guerrilha do Araguaia, ela vai ter aqui uma obzinha para a gente trabalhar. Eu disse para vocês, vamos voltar aqui no nosso slide, que essas guerrilhas, né, esses grupos de luta armada, eram chamados de guerrilhas urbanas, né? Já a Guerrilha do Araguaia, ou Bico do Papagaio, ela representava uma guerrilha rural. Então eles queriam começar a luta armada do campo, depois se expandir para a cidade. Vai ser a exceção, beleza? Mas no geral você vai ter as guerrilhas urbanas. A exceção que nós temos aqui é a famosa Guerrilha do Araguaia, ou Bico do Papagaio, que também foi reprimida pela ditadura militar, nesse caso aqui em 1975. Nós vamos ter ainda, né, durante o governo Médici, a propaganda como arma do governo. Quando eu digo arma, né, no sentido de usar a propaganda para enaltecer a ditadura militar. Mais uma vez, né, é muito característico de governos ditatoriais, autoritários, fascistas, se validar uma intensa propaganda para a legitimação do poder. Com Getúlio Vargas, a gente viu, né, é só você voltar lá na nossa playlist que tem uma aulazinha sobre a era Vargas. Vargas, ele usava o DIP, né, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Tinha o programa A Hora do Brasil, sempre enaltecendo o quê? A figura de Getúlio Vargas e fazendo a censura aos meios de comunicação. A ditadura militar no Brasil fez a mesma coisa. Nesse momento aqui, na década de 60, 70, nós vamos ter a expansão de televisão nas residências. E como você vai ter já o rádio e agora a expansão da televisão, a ditadura vai fazer uma intensa propaganda para legitimar o regime militar no Brasil. Nesse sentido, surgem os slogans, né? Ninguém segura este país, né? Da marchinha para frente Brasil, da Copa de 70, Brasil, ame ou deixo. E por que que a ditadura faz toda essa propaganda positiva do regime militar? Porque vai ser durante o governo Médici que o Brasil passou por um crescimento econômico chamado de milagre econômico brasileiro, ou apenas chamado de o milagre brasileiro. E o que foi a lógica desse milagre brasileiro? Ele se estendeu de 69 até 73, né, que pega o governo Médici. Nós vamos ter um extraordinário crescimento da nossa economia. Só para vocês terem noção, o nosso PIB ele cresceu mais de 10%. Então você vai ter esse momento de euforia econômica, né? A economia crescendo, o PIB está crescendo. A ditadura nesse momento começou a fazer as chamadas obras faraônicas. Não esqueça desse conceito, né? Quando a gente fala em obras faraônicas da ditadura militar, são as obras grandiosas que a ditadura fez. Vai ser o caso, por exemplo, né, da rodovia Transamazônica, Perimetral Norte, a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, vai construir a ponte Rio-Niterói. Então ele mostra essa euforia, né? O Brasil está crescendo, está fazendo obras de infraestrutura, o nosso PIB está crescendo. Então a ditadura se aproveita desse momento de crescimento econômico. O Brasil ganha a Copa de 70, que foi durante o governo Médici. Então eles vão fazer o que? Toda uma propaganda positiva da ditadura militar, que já eu explico a vocês qual o conceitozinho dessa propaganda nacionalista que a ditadura cria durante o governo Médici. E o que foi que favoreceu, né, esse milagre brasileiro? Ampla disponibilidade de recursos, ou seja, empréstimos externos e também investimentos estrangeiros aqui no Brasil. Só que isso aqui vai ter um elemento negativo, beleza? De fato, a nossa economia cresce, mas a gente vai entender quais foram os pontos negativos do milagre econômico brasileiro. É aqui a nossa obra, olha só. Quais são os pontos vulneráveis e negativos do milagre econômico? Aumento da nossa dívida externa, concentração de renda e aprofundamento das desigualdades sociais. Ou seja, nós temos um crescimento econômico de fato com o milagre brasileiro, mas quem foi que ganhou com esse milagre? Quem era rico. Como diz na época, né? Quem era rico ficou mais rico, quem era pobre ficou mais pobre. E o próprio presidente Médici, ele disse na época, primeiro a gente tem que fazer o bolo inchar para depois dividi-lo, ou seja, o bolo inchou, né, porque a economia cresceu, mas o bolo ele não foi dividido. Então não esqueça disso, né? E a nível de prova, você pode se deparar com essas duas perspectivas do milagre econômico brasileiro. Quais são os pontos positivos? A economia cresce, o PIB ele cresce. Quais são os pontos negativos? Aumento da dívida externa, concentração de renda e aprofundamento das nossas desigualdades sociais. E aqui nesse sentido, galera,
nós vamos ter, né, o caso da rodovia Transamazônica, que a Transamazônica está inserida dentro do contexto do que nós chamamos de obras faraônicas da ditadura militar. E como que isso pode ser cobrado também a nível de prova? De fato, né, a Transamazônica ela representa, né, essas grandes obras feitas pela ditadura militar, mas uma obra inacabada até hoje. E essa Transamazônica, ela trouxe fortes impactos para a nossa flora e a nossa fauna da região amazônica. Então você pode também pegar esses dois lados aí da Transamazônica. O que é que vai ocorrer? Em outubro de 73, nós vamos ter a crise internacional do petróleo devido à guerra de Yom Kippur. E essa crise internacional do petróleo vai gerar também a crise no Brasil. Então não pense que esse milagre econômico ele durou durante toda a ditadura militar. Foi um recorte da ditadura militar, que foi de 69 até 73, 72 mais ou menos, beleza? Vamos seguindo. Nós temos aqui, olha só, a propaganda que a ditadura se utilizava na época. Aqui nós temos o presidente Médici. Aqui nós temos o capitão da seleção brasileira de 70, Carlos Alberto, levantando o nosso tricampeonato. Ou seja, né, a propaganda e a Copa do Mundo, né, a propaganda da ditadura e a Copa do Mundo de 70. Nós vamos ter ainda a propaganda ufanista, não esqueça desse conceito. O que significa ufanismo? O extremo nacionalismo que foi forjado pela ditadura. E por que ela construiu esse nacionalismo? Pelos elementos que eu já disse, né? A economia está crescendo, que é o milagre econômico brasileiro, o Brasil ganha a Copa do Mundo, nós temos a expansão das televisões dentro das residências, então vai ter toda essa propaganda para enaltecer a ditadura militar. Deu os slogans, né? Ninguém mais segura este país, o caneco é nosso, né? O caneco da Copa do Mundo, para frente Brasil, e Brasil ame-o ou deixe. Nós temos o caso aqui, né, da Transamazônica. Lembrando que essa Transamazônica ela faz parte dessas chamadas obras faraônicas, uma obra até hoje inacabada, que gerou forte impacto na flora e na nossa fauna. E nós vamos ter agora o governo Geisel. O governo Geisel já representa o quê? O triunfo dos castelistas. Lembra que eu disse, né, que vai ter dois grupos, né? O castelista, entre aspas, que são moderados, e a linha dura, que são o grupo da maior violência da ditadura militar. Então, quando o governo Geisel ele assume o poder, representa o quê? O triunfo do grupo castelista. E vai ser com Geisel que se inicia no Brasil a chamada abertura política. Quando a gente fala em abertura política, é notadamente essa transição, né, da ditadura para a democracia. Mas não pense que isso foi algo rápido. Essa abertura política, como disse o próprio presidente Geisel, vai ser de maneira lenta, gradual e segura. Mas segura para quem? Não para a população, né? Segura para a ditadura militar. Por isso, né, que como a gente ainda está numa ditadura, nós vamos ter a violenta repressão ao Partido Comunista Brasileiro. Você fala, Gil, mas você disse que só tinha dois partidos políticos, Arena e MDB? Obviamente, o PCB ele existe, mas na ilegalidade. Mas oficialmente só pode existir dois partidos políticos. Arena, que era o Partido dos Militares, e o MDB. Então perceba também esse lado paradoxal, né? A gente tem uma abertura política, mas não pense que a gente vai ter um retorno rápido à democracia. Como disse, né, essa abertura política é lenta, gradual e segura. Então, por mais que a gente esteja na abertura política, ainda continua práticas de repressão da ditadura militar. É o caso, por exemplo, que eu já citei, a repressão que foi dada ao Partido Comunista Brasileiro. Nós vamos ter ainda, né, continuava a prática de tortura e desaparecimento. Nós vamos ter um caso muito conhecido, que é o caso do jornalista Vladimir Herzog. Vladimir Herzog ele era um jornalista com grande visibilidade no Brasil. Ele foi, entre aspas, convidado para prestar um depoimento no DOI-CODE, entrou vivo e saiu morto. O que fez a ditadura? Torturou Herzog, matou Herzog. Como essa morte dele teve uma grande visibilidade, a ditadura deu um pronunciamento dizendo que Vladimir Herzog ele tinha se matado arrependido de suas práticas comunistas. Isso foi uma ideia totalmente absurda, mas foi o argumento que a ditadura usou na época. E depois mostraram a foto de Herzog, né? Ele enforcado de joelho, ou seja, não souberam nem forjar o suicídio de Vladimir Herzog, né? Nós vamos ter também o caso Manuel Fiel Filho. Manuel Fiel Filho era um operário ligado ao Partido Comunista Brasileiro, mais uma vez. Ele recebeu um convite, entre aspas, né, para prestar um depoimento no DOI-CODE, entrou vivo, saiu morto, ou seja, a ditadura torturou ele, matou ele e disse que ele tinha se matado arrependido de suas práticas comunistas. E nós vamos ter o caso PUC.
Então, lembraste da UNE, que eu tinha citado no início da aula, União Nacional dos Estudantes. A UNE ela foi reprimida pela ditadura, ela caiu na ilegalidade. Como a gente está agora nesse processo de abertura política, estudantes e professores ligados à UNE se reuniram na PUC para reabrir a UNE. O que fez a ditadura? Mandou a polícia lá na PUC para fazer a repressão a essa reunião para a reabertura da UNE. Então perceba esse detalhe que eu estava colocando, né? Temos uma abertura política lenta, gradual e segura, mas ainda continuam as práticas de violência e de repressão da ditadura militar. Durante o governo Geisel, ele criou uma lei chamada Lei Falcão. Essa Lei Falcão ela vai fazer o quê? Ela vai limitar a participação da oposição. Em que sentido? Quando tinha campanha, campanha eleitoral, seja para vereador, para deputado, para senador, esses deputados, senadores, vereadores, eles não poderiam se manifestar publicamente no rádio e na TV. Em outras palavras, a Lei Falcão, ela proibiu a propaganda política no rádio e na TV. Isso foi uma estratégia de quê? De limitar a participação da oposição. Ou seja, a oposição, no caso o MDB, não podia se pronunciar perante a população no rádio e na TV. Então, perceba mais uma vez a ideia, né? Temos abertura política, mas ainda com práticas de repressão feitas pela ditadura militar. E durante o governo Geisel, nós vamos ter ainda os pacotes de abril. Nesses pacotes de abril, foi criado o cargo de senador biônico. Olha o detalhe que eu vou dar para vocês. Sempre que você se deparar com esse conceito biônico em contexto de ditadura militar no Brasil, biônico é toda aquela pessoa, o político que é nomeado, que é indicado, que está do lado da ditadura militar. Então, o que era o senador biônico? Era o senador que estava apoiado pela ditadura militar. Como era que funcionava isso? Você deve lembrar, você deve saber, que cada estado da nossa federação, cada estado do Brasil, tem 3 senadores. Então, o que era o senador biônico? 1/3 dos senadores tinha que ser escolhido pela ditadura militar. Então, 2 eram escolhidos pela população e o terceiro era escolhido pela ditadura militar. Esse terceiro, que é escolhido pela ditadura, é chamado de senador biônico. E ainda nos pacotes de abril, a ditadura estendeu o mandato de presidente para 6 anos. Era 5 anos, lá da Constituição de 46, e agora passa a ser 6 anos. Então, essas são as 2 glosas dos pacotes de abril. Cria o senador biônico, que é o senador indicado, nomeado, do lado da ditadura, e estendeu o mandato de presidente para 6 anos. E lembrando que o presidente ele era escolhido indiretamente, ou seja, ele era escolhido pelo Congresso Nacional. Nós vamos ter só a emenda constitucional número 11, revogou o ato institucional número 5. Então, o AI-5, que foi aquele ato de maior repressão que a gente teve da ditadura militar, ele foi agora revogado durante o governo Geisel, que representa, mais uma vez, essa ideia da abertura política. Nesse momento aqui, galera, 70, nessa transição de 70 para os anos 80, a ditadura ela está começando a mostrar seus sinais de esfacelamento. A oposição ela fica muito mais forte. Você vai ter diversos setores da sociedade que estão contestando a ditadura, artistas, intelectuais, setores da Igreja Católica, a OAB e também o movimento operário. Então você vai ter os trabalhadores do famoso ABC Paulista, hoje ABCD Paulista, organizaram em 78 e 79 greves de contestação à ditadura militar. E por que essa greve? Não só porque o Brasil vivia na ditadura, mas também por causa da crise econômica, por causa da inflação, da defasagem do salário mínimo. Você fala, Gil, mas teve um milagre econômico brasileiro. Lembre-se do que eu disse, o milagre econômico acabou em 73. Depois de 73, vem o quê? Vem a crise, vem as contas do milagre econômico. E quais foram as contas do milagre econômico? Aumento da dívida externa, nós vamos ter aí concentração de renda e aprofundamento das nossas desigualdades sociais. E vai ser dentro desse movimento operário que surgiu o papel de liderança de Lula, que depois virou presidente do Brasil. Aqui nós temos a imagem de Lula na época, ele como uma liderança do movimento operário brasileiro, no ABC Paulista, 78 e 79. E aqui nós vamos ter agora o último presidente militar do Brasil, que é o governo João Batista Figueiredo, que governou de 79 até 85. Nós vamos ter, de fato, a neutralização da linha dura, ou seja, a linha dura está totalmente fora do poder,
porque Figueiredo ele também representa, né, o grupo castelista, ele também representa nesse processo de abertura política, mas como disse, né, a abertura política ela ainda continua com algumas práticas de repressão e práticas ditatoriais. Nós vamos ter nesse momento aqui, né, com o governo Figueiredo, uma lei que ela é bem paradoxal, que é a famosa lei de anistia. O que fez essa lei de anistia? Lembre-se, o termo anistia significa perdão. Então a lei de anistia ela concedeu perdão aos crimes cometidos tanto por civis como também crimes cometidos por militares. Isso pode ser inclusive questão de prova. Qual é a ideia da questão de prova? É trabalhar com a ideia de que os militares, né, que mataram gente, que torturaram e também os civis, eles não foram punidos porque já foram perdoados pela lei de anistia que ela foi decretada aí no governo João Batista Figueiredo. Tome cuidado com essa lei de anistia, ela é muito recorrente em provas, então não esqueça. A lei da anistia, ela concedeu perdão aos crimes cometidos por civis e também por militares. E ainda, né, como disse para vocês, essa abertura política é lenta, gradual e segura. Nós vamos ter ainda ações da linha dura. Você fala, Gil, peraí, eu fiquei confuso agora. Você disse que Figueiredo ele é castelista. A linha dura foi neutralizada. E você acabou de colocar que teve ações da linha dura. Ou seja, a linha dura ela não está no poder. Mas a linha dura, ela ainda tem atuação no cenário político brasileiro. Como ela está fora do poder, ela quer voltar ao poder. Então ela vai cometer ainda atentados com bombas e também vai tentar matar pessoas muito conhecidas no cenário político brasileiro. Foi o caso, por exemplo, né, do presidente da OAB. O presidente da OAB ele recebeu uma carta-bomba, que essa carta ela foi enviada pelo grupo da linha dura. Por sorte dele, ele não abriu a carta, por azar quem abriu foi a secretária do presidente da OAB. Então percebam, né, mais uma vez esse lado que eu estou colocando, né, abertura política, mas ainda com práticas de repressão e com práticas ditatoriais. Nós vamos ter ainda com o governo Figueiredo a lei orgânica dos partidos políticos. Lembra que eu disse para vocês que só tinham 2 partidos políticos? Agora, com o governo Figueiredo, a lei orgânica dos partidos extinguiu o bipartidarismo, ou seja, extinguiu o MDB, extinguiu a Arena, e surgiram esses novos partidos. Essa lei orgânica, ela dizia, os partidos vão ser extintos e os novos que surgirem têm que ter inicial P. Então, o MDB virou o PMDB, surgiu nesse sentido o PT, o PDT, o PP e o PDS. Está muito claro aqui que o MDB virou o quê? O PMDB, né? E a Arena virou o quê? A Arena virou o PDS. E por que a ditadura criou essa lei orgânica dos partidos políticos? Por uma questão muito simples, fragmentar a oposição. Porque uma oposição fragmentada, ela se torna mais frágil. Percebe que a oposição, ela era toda concentrada basicamente no MDB, né? E agora que os partidos foram extintos e criou nesse sentido, né, o chamado pluripartidarismo, então vai se fragmentar a oposição nesse sentido para enfraquecer a oposição. Então pega a ideia. MDB vira o PMDB, a Arena virou o PDS. Aí vai surgir o PT, o PDT e o PP. Nós vamos ter um papel muito importante das centrais sindicais, né, em contestação, em protesto contra a ditadura militar. Como disse, né? Década de 70 para 80, a ditadura está se enfraquecendo, a oposição está ganhando mais força, né? E as centrais sindicais vão atuar muito forte nesse sentido de contestação à ditadura militar. Nós vamos ter, por exemplo, né, o papel da CONCLAT, nós vamos ter o papel da CUT e também o papel do CGT. CGT ela já vinha desde o governo João Goulart, né? Mas também ela vai ser agora restabelecida, a oposição vai crescendo, o movimento operário vai crescendo e a ditadura, né, nesse sentido, vai também se enfraquecendo. E nós vamos ter aqui também muito importante a campanha Direta e Já. O que eu vou dizer aqui para você agora, você nunca confunda em prova, porque a prova sabe que você vai confundir e vai justamente nessa pegadinha, beleza? O que foi a campanha Direta Já? A gente sabe muito bem que as eleições para presidente eram eleições indiretas, né? Quem escolheu o presidente era o Congresso Nacional. Quando chegou aí em 83, 84, a população vai fazer uma grande mobilização, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, exigindo o retorno das eleições diretas no Brasil. Isso seria feito por meio de uma emenda constitucional, que é a chamada Emenda Dante de Oliveira. Dante de Oliveira, né, o deputado que propôs o retorno das eleições diretas para presidente do Brasil. O que é que pensa o estudante, o que é que pensa o aluno? Campanha direta já,
está pedindo eleições diretas para presidente, então o próximo presidente ele foi eleito diretamente, mas tome cuidado, a campanha direta já, ela não obteve sucesso. Apesar de ter sido uma grande mobilização que contou com diversos setores de oposição, né, como os partidos políticos, né, o PT, PMDB, PDT, CUT e a Conclate, a emenda Dante de Oliveira, ela não teve sucesso porque não teve aprovação no Congresso. E é isso que a prova tenta confundir você. Vai ter um texto sobre a direta já e vai dizer que a direta já ela teve sucesso. Vai dizer que o próximo presidente do Brasil foi eleito diretamente, mas não foi. Tome cuidado com isso, beleza? A direta já ela não teve sucesso porque não teve aprovação no Congresso Nacional. Aqui nós temos a imagem, né, da grande mobilização que foi a direta já, aqui é só um recorte, né, do que foi a direta já. Mas lá tem uma atuação muito forte, principalmente em São Paulo, lá na Praça da Sé. E aqui nós vamos ter as eleições indiretas de 1984. Por que indiretas, meu povo? Porque a direta já não teve sucesso, pois não teve aprovação no Congresso Nacional. Nessas eleições indiretas, surgiram dois candidatos. Paulo Maluf pelo PDS, lembre que o PDS era a antiga Arena, ou seja, Paulo Maluf ele era ligado à ditadura militar. Em oposição veio quem? Tancredo Neves, do PMDB. Lembrando que o PMDB era o antigo MDB, que era um partido que já surgiu como oposição à ditadura militar, né? Nessas eleições indiretas, ou seja, quem escolheu não foi a população, mas sim o Congresso Nacional, quem ganha essas eleições é a chamada Aliança Democrática, ou seja, a vitória de Tancredo e o seu vice José Sarney. Só que Tancredo Neves, ele faleceu antes de tomar posse da presidência. E o que é que diz nossa Constituição? Não tendo o presidente, que assume é o vice-presidente. Então, pegando aqui a ideia mais uma vez, nas eleições indiretas de 84, que vão ser as últimas eleições da ditadura militar, aqui já foi para escolher o nosso presidente da democracia. Temos dois candidatos, Paulo Maluf pelo PDS e Tancredo Neves pelo PMDB. Tancredo Neves faz uma aliança com Sarney, é a chamada Aliança Democrática. Qual vai ser o resultado disso? Tancredo Neves ele ganha as eleições, ou seja, a oposição ganha as eleições, só que Tancredo Neves ele falece no dia 21 de abril de 85 e quem vai assumir a nossa presidência é José Sarney, ou seja, José Sarney ele é o primeiro presidente do Brasil após o fim da ditadura militar. Ele foi eleito diretamente? Não, as eleições foram o quê? Eleições indiretas, tranquilo? E aqui, galera, a gente encerra a nossa aula de ditadura militar. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Curte, compartilha, ativa o nosso sininho. Valeu!